Nós gostaríamos de lembrar a todos que, após cada painel, nós teremos uma sessão de perguntas e respostas. Lembramos que estas perguntas deverão ser feitas apenas e tão somente por escrito. Por favor, façam a sua pergunta e entreguem às nossas recepcionistas, elas serão respondidas ao término de cada painel. O primeiro painel deste segundo seminário Fiesp de Saneamento Básico tem como tema a parceria público-privada na prestação de serviços no setor de saneamento básico. Convidamos para coordenar este painel Rodolfo Tourinho Neto, presidente do Conselho Superior de Infraestrutura da Fiesp. Como palestrantes, convidamos Rosane Menezes Lobauer, sócia da NHM, Sociedade de Advogados, e responsável pela estruturação de projetos de concessões e parcerias público-privadas. Roberto Cavalcante Tavares, diretor-presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento, Compesa. Com a palavra, o coordenador deste painel, Rodolfo Tourinho Neto. Nós destacamos aqui, no encerramento, a importância da questão do financiamento, da participação da iniciativa privada na área de saneamento básico. No nosso entendimento, é preciso que você tenha formas de financiamento, mas, sobretudo, que você tenha essas formas de financiamento sem nenhum tipo de entrave para a iniciativa privada. Questão não só da regulação, mas também de ter regras muito claras. Isso a gente vai tentar discutir aqui, de uma forma ou de outra, com Rosane e com Roberto. Cada palestrante terá meia hora para expor, fazer a sua palestra. Depois nós abriremos para a sessão de perguntas, que, como foi anunciado, são perguntas por escrito. Então, eu quero começar com Rosane. Rosane Lobauer é sócia da MHM, Sociedade de Advogados, e responsável pela estruturação de projetos e concessões de PPPs. Rosane, por favor. Como você quiser. Pode ir para lá, não tem? Onde eu posso ir alterando? Tá. Para frente, para trás, a campanha. Tá ótimo. Tá. Tá ótimo. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer, em nome do diretor Carlos Cavalcante, a diretora aí da área de titular da área de Departamento de Infraestrutura da Fiesp, o convite. Na realidade, quem estaria aqui hoje seria o Lucas Navarro, um colega que chegamos a trabalhar juntos na Sabesp, justamente no momento da implementação ou da finalização da modelagem da PPP Alto Tietê, e de uma forma muito simpática ele me para estar aqui hoje, porque infelizmente ele não pôde, teve um compromisso de última hora. Gostaria também de, enfim, falar um pouco do setor, né? Quando o Lucas me chamou, e o Cavalcante também me chamou para falar deste painel, a primeira questão que me veio é, quando a lei de 2004, né, 11079, ela foi editada, eu sempre fui uma defensora aí do modelo de PPP. E, à época, eu tive a oportunidade de trabalhar na Sabesp, na verdade, prestando uma assessoria à presidência da Sabesp, e acabei por ajudar na modelagem do Alto Tietê. Foi um trabalho árduo, porque a lei tinha sido recém-editada e não existia ainda nenhum modelo no setor, né? E, felizmente, a gente conseguiu implantar, assinar, e hoje o concessionário já está em operação.
Então, eu fico muito contente de vir aqui falar um pouco para vocês desse modelo, né, dessa possibilidade aí de investimento ou de participação da iniciativa privada. Eu acho que todos os outros palestrantes aqui, a mesa de abertura, todo mundo, existe acho que um consenso geral de que é muito importante a participação da iniciativa privada no setor. Eu vejo números, enfim, a gente abrindo o jornal, e hoje mesmo a gente está no editorial do Estadão, a questão de quanto, né, acho que são 50% hoje da população no Brasil não tem acesso aí à rede de esgoto. E outro dia eu li um número também no Valor Econômico de que a gente precisaria, eu acho que na ordem de 17 bilhões por ano de investimento até 2030 para a gente poder universalizar o setor. Quer dizer, da participação que a gente tem hoje de investimento na iniciativa privada, o número que eu vi também recentemente é na ordem de 6%. Então, assim, com esse desafio, realmente, eu não vejo como a gente atingir esses índices, ou se não conseguir atingi-los 100%, parte deles, sem a participação da iniciativa privada. E aí, falando um pouco da participação, né, do setor privado, eu acho que o modelo de PPP me parece o mais adequado para o setor. Da minha apresentação, vamos passar ali, a ideia inicial dela é falar um pouquinho do setor de saneamento. Acho que assim, o foco da apresentação é falar do modelo de PPP, do modelo de contratação, mas é inevitável a gente passar sobre um overview do setor, falar um pouco das características, do histórico do setor, oportunidades, e aí, enfim, sem dúvida alguma, do marco regulatório de 2007, que trouxe aí bastante segurança, ou mais segurança para o setor privado, inclusive investidores estrangeiros para procurar o setor e se interessar pelo setor, né? E aí depois eu entro especificamente no nosso tema, que é a questão das PPPs na área de saneamento. Então, vamos lá. Falando um pouquinho de saneamento básico, até o marco regulatório de 2007, existia uma discussão do que efetivamente estaria, né, o que seria o saneamento básico, quais atividades compreenderia o saneamento básico. Então, com a edição da Lei 11.445 de 2007, lá no seu artigo 3º, parágrafo 1º, ela delimitou e estabeleceu o que se considera saneamento básico para fins da legislação brasileira. Então, a primeira, a questão do abastecimento de água, a questão do esgotamento sanitário, limpeza urbana e, finalmente, a questão de drenagem, né? Então, é interessante, quando a gente falava em saneamento básico, a gente sempre falou em água e esgoto, e quando se falava em saneamento ambiental, a gente teria aí as 4 atividades, né? Acho que veio aí um marco regulatório para dizer que, quando a gente fala da questão do saneamento, sem dúvida alguma, a gente está falando das 4 atividades. E acho que as 4 atividades entram, ou são possíveis de exploração através de uma parceria público-privada. Então, vamos lá. Falando um pouquinho da característica do setor, eu trouxe 3 pontos que eu acho que são essenciais para, lá na frente, a gente fazer um link com o modelo de PPP. E que são intrínsecos, vamos dizer assim, ao setor, né? A primeira questão é a questão do monopólio natural, né? Por questões aí, vamos dizer, econômicas e até espaciais, seria impossível se falar em concorrência no setor. Quer dizer, não faria sentido você ter 2 ou mais empresas explorando a rede de esgoto e de abastecimento de água de uma determinada região. Os valores de investimento no setor são altíssimos, e para isso você tem que ter aí uma exploração de longo prazo para ter o retorno no investimento, além da própria questão espacial, né, enfim, que inviabilizaria aí a competição do setor. Então, acho que esse primeiro ponto é um ponto para a gente ter em mente quando a gente for falar em parceria público-privada. A segunda questão é a questão da universalidade. Também acho que já foi colocado aqui, eu só acho importante ressaltar, porque, sem dúvida alguma, a gente está falando de saúde pública e dentro, inclusive, dos princípios da 11.445, a gente fala em universalidade do setor, abastecimento, tratamento de esgoto e a questão da disposição do tratamento do resíduo sólido. E, finalmente, a questão da segregação versus integralidade. O que a gente está falando aqui? A segregação das atividades, né? Acho que com a 11.445 também ficou claro que o serviço de saneamento básico é um serviço público.
Só que ele, dentro da característica desse serviço, é muito interessante porque ele pode ser segregado dentro da cadeia do serviço público, né, desde a captação da água, o tratamento, a distribuição da água, né, aí falando um pouco da parte de abastecimento de água, você tem diversos serviços nessa cadeia e que elas são, sim, passíveis de segregação. E nesse interim, é muito interessante a possibilidade de você ter uma parceria público-privada, se não em toda a totalidade da cadeia, em parte dela. Isso é uma outra característica do setor que viabiliza o investimento através dessa modalidade. Tá? Aqui eu trouxe um pouco dos marcos regulatórios, né? Enfim, em 71, aí vamos falar um pouco do Planasa, acho que todos conhecem bastante, né? Que é o Plano Nacional aí de Saneamento, a criação das companhias estaduais. É muito importante a gente ter isso em mente para entender como o setor hoje está estruturado, né? As companhias estaduais explorando esse serviço, enfim, todo o investimento que foi feito nas redes de água e esgoto, justamente porque, pelo Planasa, o dinheiro aí disponibilizado do FGTS seria, enfim, estaria autorizado aí para as companhias estaduais. Por essa razão, foi a forma como se organizou a questão de saneamento, ou vamos dizer, o serviço de saneamento no Brasil. Logo em seguida, enfim, a gente trata aí da Lei de Concessões, que é em 95, né, a 8987, está ruim aqui para enxergar, mas enfim, de 95, que é a lei que trata da exploração de serviços públicos através das concessões, né? Hoje em dia, depois da lei de PPP, a gente trata a lei 8987 como a lei de concessões comuns. É muito interessante para o setor, porque a partir daí começa a se ver uma participação da iniciativa privada no setor, né? Através da realização de concorrências públicas e da contratação de concessões comuns. Mas a participação ela é muito pequena, né? Enfim, em comparação com a exploração pelas companhias estaduais ou pelas próprias municipalidades. Mas é um marco interessante, acho que a gente tem que ter ele em mente. Em seguida, vem a questão da Política Nacional, a Lei de 97, que aprovou a 11445, que aprovou a Política Nacional de Saneamento, e também a Política Nacional de Resíduos. Em 2004, a gente tem a lei de PPP, 11079, seguida de todos os marcos estaduais. Na realidade, seguida, alguns estados já tinham editado a sua lei, como é o caso do estado de São Paulo, Minas Gerais, eles foram precursores, eles editaram a lei de PPP estadual antes até do marco regulatório federal, mas, enfim, a partir de 2004, os estados começaram a se organizar, começaram a olhar para essa modalidade, assim como os municípios também. Tem uma questão de limite fiscal, de investimento nessa modalidade de contratação, e esse limite, ele, ao longo desde 2004 até agora, ele vem sendo elevado. Ele iniciou com 3%, agora está na faixa de 5% a receita líquida do ente que está licitando esse projeto. Então, a gente vê que alguns municípios já têm capacidade financeira para poder contratar esse tipo de serviço, né? Enfim, falando um pouco de oportunidades do setor, eu trouxe alguns números, mas eu acho que assim, os painéis que vão me suceder, eles vão poder apresentar para vocês, né? Enfim, também não sou especialista na parte aí econômica, mas eu acho que é interessante para a gente olhar como é que o setor vem caminhando, enfim, a evolução no abastecimento de água nas diversas regiões que vem acontecendo, e ainda assim uma carência muito grande, né? Ali a gente tem, olha, 81% da população tem acesso à água, 46% usufrui de coleta de esgoto, que é muito, muito, muito baixo mesmo, e 38% do esgoto gerado recebe tratamento. Acho que foi o Cavalcante que comentou aqui que, não obstante a gente ter uma lei já que trata e determina a regular disposição, na prática ainda a gente não tem tido resultados práticos ou resultados importantes no setor. E aí eu trouxe um pouco dos dados aí também na parte de coleta de
de lixo com disposição adequada pelas regiões. Então, enfim, quando a gente fala em oportunidades no setor, os números são, infelizmente, né, os números não são números positivos, pensando num país como o Brasil, pensando no crescimento comercial que a gente tem tido, hoje em dia eu recebo muitos investidores no escritório, né, e investidores estrangeiros também, interessados em investir no Brasil na área de infraestrutura. A gente atua não só na área de saneamento, mas como nos demais setores. E às vezes, quando eu converso e tenho uma interlocução, eu falo, será que a gente está falando do mesmo país? Né? Será que o senhor chegou em Cumbica, no mesmo lugar que eu cheguei? O senhor passou pela Marginal, enfim, pegou o trânsito? Porque é incrível o que a gente escuta hoje, o interesse no Brasil, o interesse em investimento, principalmente no setor de infraestrutura. Agora, quando a gente olha os números, falando exclusivamente aqui de saneamento, eles são assustadores. E fato é, se a gente não desenvolver e não melhorar esta base, todo o outro crescimento, todo o outro desenvolvimento que a gente está tendo no país, eu tenho a sensação que ele será em vão, ou será aquele famoso voo da galinha que se fala, né? Então, sem dúvida alguma, eu acho que eu olho isso como uma oportunidade, como o setor privado tem que olhar para isso e ver efetivamente como participar e como investir no setor e utilizar o Instituto. Então, aqui eu trouxe um pouquinho, né, que é a Lei 11.445, que é a lei o Marco Regulatório de Saneamento, que acho que foi após quase 20 anos de discussão no Congresso, saiu o marco, isso é muito positivo, ele trouxe as diretrizes nacionais de saneamento, e aí ele fala de novo em universalização e eficiência do serviço, ele cria a obrigatoriedade de planejamento, de realização de planos de saneamento. Então, tudo isso, mais uma vez, a gente tem que pensar na parceria privada, né, ou na exploração do serviço pelo ente privado, ele vai ter que atender a essas diretrizes. Tá? Eu coloquei aí para vocês a questão da proposta do Plano de Saneamento Nacional, que está em consulta pública, e uma das questões que ele fala é realmente gerar potencialidades na lei de parcerias privadas. Então, é interessante que o próprio plano, que hoje está sendo discutido aí nos diversos entes e com a sociedade, ele já trata da questão da possibilidade de exploração via parceria privada. A lei de resíduos sólidos também, porque como a gente colocou lá atrás, né, o que abarca aí a questão do saneamento básico também, e que veio logo em seguida, muito interessante, apesar da sua aplicabilidade ainda ser muito incipiente, sem dúvida isso traz uma segurança para o setor e uma segurança para o investidor, para o explorador do serviço, né, o explorador privado. Falando um pouco agora, entrando no nosso tema, né, eu fiz essa apresentação inicial para contextualizar a gente, e talvez os itens que eu tentei trazer, a gente vai explorar um pouquinho melhor na parceria público-privada. Então, o que a gente tinha em 2004? Em 2004, a gente tinha, como eu coloquei, a Lei 8.987, que é a Lei de Exploração de Serviços Públicos, né, a Lei de Concessão Comum, e a gente, enfim, de novo, uma discussão ou uma questão apartidária no Congresso é a necessidade de desenvolvimento de infraestrutura. E aí eu estou falando em infraestrutura lato sensu, não só mais na questão do saneamento, como, enfim, transporte, a questão de logística, e, enfim, outros setores, saúde, educação e outros setores aí de serviços públicos e serviços prestados para o Estado. Mas a gente tinha, a 8.987 falava na questão de exploração do serviço público, né, por um particular, e que ele seria remunerado por tarifa. Existem alguns serviços, ou uma gama grande de serviços, né, públicos e não públicos, que são prestados pela administração ou para a administração, os quais não são remunerados com tarifas, não são serviços públicos estrito sensu, que são aqueles serviços que têm uma relação direta com o usuário de serviço. Tá? Então, estes serviços não poderiam ser explorados ou passados para a exploração da iniciativa privada através da Lei 8.987.
Além disso, alguns desses serviços, eles não são economicamente sustentáveis só através de uma tarifa. Então, por isso, existe uma gama grande, enfim, a necessidade, a carência de exploração de determinados serviços, ou de prestação desse serviço, o Estado não conseguia prover o administrado, o usuário do serviço. Por outro lado, ele não tinha outro mecanismo para passar para a exploração do particular. Tinha a 8987, tinha a Lei 8666, que é a lei que fala de contratos e de contratação de serviços pela administração pública, mas ela limita o prazo e, enfim, é no máximo 5 anos um contrato, além de outros limitadores que, por si só, já impedem a exploração de um serviço de grande monta. Então, em 2004, vem a 11079, que justamente trazer a figura da concessão administrativa e da concessão patrocinada, que vai atender esses gargalos que eu coloquei para vocês, né? Então, o que na realidade, o que é uma PPP, né? A PPP é um contrato de prestação de serviço, ela é uma modalidade de concessão, e por isso a gente tem, vamos dizer, a própria denominação dela se chama concessão administrativa e concessão patrocinada. E dentro da concessão, a gente tem a concessão comum da 8987, nasce a concessão patrocinada, que nada mais é do que a prestação de um serviço público através de um particular, sendo que parte da remuneração desse particular vai ser feita através de uma contraprestação pública. Então, a concessão patrocinada ela foi criada exatamente para aqueles serviços que não são autossustentáveis no D0 ou até no decorrer de toda a exploração. Então, eu cito como exemplo, por exemplo, a construção de uma rodovia que vai sai de determinada cidade e escoa, enfim, chega ao final de um porto, aonde você precisa fazer, vamos dizer, a duplicação dessa rodovia e você precisa fazer a manutenção da malha aí pelo período de 30 anos. Foi feito um estudo inicial e chegou-se à conclusão que a demanda daquela região, num primeiro momento, ou provavelmente até o 10º ano da exploração, simplesmente com o pagamento de pedágio, não haveria um retorno do investimento razoável para ter interesse da iniciativa privada. Então, esse modelo é um modelo típico para você fazer a PPP patrocinada, que nada mais é você passar a exploração ou a realização dessa obra, dessa expansão e a exploração dessa rodovia para o setor privado, e ele vai se remunerar parte com tarifa e parte com uma contraprestação pública. A gente fala um pouco para a conta fechar e efetivamente ter interesse do setor privado. Então, por isso que a gente fala, né, patrocinada, quase como se tem um patrocínio do poder concedente do governo. A segunda modalidade é a concessão administrativa, e essa modalidade, eu acho que é a modalidade que entra no nosso tema de hoje, né? O que é a concessão administrativa? Ela é um contrato de prestação de serviços, e aí ela é serviços, a lei não fala em serviços públicos, o que é bastante interessante, porque pode ser todo e qualquer serviço prestado para o Estado ou em nome do Estado. Então, ele não precisa ser aquele serviço estrito sensu público. E aí, nesse sentido, entra justamente a segregação da cadeia de saneamento. Porque no momento que eu exploro só uma parte da cadeia, existe uma discussão. Isso é um serviço público? Simplesmente aduzir a água e tratá-la e entregar efetivamente para uma companhia estadual para ela fazer a distribuição, se eu estou fazendo a exploração de parte do serviço, eu posso considerar que essa parte do serviço é pública? Então, essa discussão, ela não vai quando a gente está trabalhando na modelagem de um projeto desse, essa discussão ela não precisa nem ser entrada na sua minúcia, porque a própria lei já permite a exploração de serviço e ela não fala em serviço público necessariamente, né? Então, a prestação de um serviço para o Estado ou em nome do Estado, onde 100% da remuneração vai ser realizada pelo poder concedente. Então, nesse caso, você não tem tarifa, porque você não tem a relação direta com o usuário final.
Por exemplo, a gente está falando aí em PPPs de educação, em PPPs de presídio, em PPPs de construção, conservação e manutenção de centros administrativos, o que a gente tem visto muito nos últimos anos, e também em PPPs de saneamento. Eu não conheço nenhum outro modelo, enfim, eu sei que tem muita coisa acontecendo, o Brasil é grande, mas todas as PPPs que eu vi na área de saneamento que saíram até então são PPPs na modalidade de concessão administrativa. Ou então, uma concessão comum, onde a própria municipalidade faz uma licitação e a concessionária, enfim, as empresas participam e aí elas exploram toda a cadeia de serviço. Bom, dentro das características, né, e eu vou falar um pouquinho das características principais do contrato de PPP ou do modelo de PPP, e são características que trazem bastante conforto para o setor privado e também para o setor público de passar para a exploração das entidades privadas o serviço de saneamento, né? Então, a primeira questão que eu coloco é o valor do contrato. Ele realmente, esse modelo ele é feito para contratos de longo prazo, então o valor do contrato ele é sempre superior a 20 milhões. Tem uma discussão se o valor do contrato, se eu poderia fazer uma PPP, por exemplo, onde eu tenho um valor de investimento inferior a 20 milhões, mas a minha contraprestação ao longo de X anos, se somadas, eu chego num valor superior a esse delimitado pela lei, né? No meu entendimento, quando a legislação fala de 20 milhões, a legislação está falando do valor de investimento. Quando a gente está falando do setor de saneamento, esse valor é ínfimo. Então, assim, pensando na exploração do saneamento, sem dúvida, o primeiro requisito aí é atingido, que é a questão do valor mínimo do contrato. O segundo ponto é a questão do prazo. Para se fazer uma PPP, o prazo do contrato tem que ser no mínimo de 5 e no máximo de 35 anos. De novo, é um contrato de longo prazo, porque exige, né, a intenção do legislador, quando editou a lei, imaginando investimentos altos que precisam de um período aí razoável para você ter o retorno do investimento. A legislação ela exige a criação de uma sociedade de propósito específico, que vai ser constituída pela empresa que ganhou a licitação ou pelo consórcio de empresas que ganhou a licitação. Isso é muito interessante para você segregar responsabilidades e riscos. Então, isso é um ponto bastante importante na legislação e quando a gente também trabalha na modelagem dos contratos, a gente vê como isso segrega a responsabilidade, como isso traz conforto tanto para o setor privado como para o setor público. Via de regra, as modelagens elas têm saído exigindo que essa sociedade de propósito específica ela seja constituída através de uma legislação, através de uma sociedade anônima, porque é uma legislação que traz mais segurança. Vou correr aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Deixa eu passar para os próximos pontos. Outra questão importante na parceria público-privada é a repartição objetiva dos riscos, a famosa matriz de risco. Acho que quem já trabalhou no modelo de parceria público-privada sabe o quão importante é isso, porque quando se fala em concessão ou quando se fala em Lei 8666, sempre todos os riscos daquele contrato ou todas as adversidades que podem ocorrer no decorrer daquela relação contratual, via de regra, fica sob a responsabilidade do setor público, né? Então, é o famoso reequilíbrio econômico financeiro do contrato. Então, o câmbio subiu, eu peço o reequilíbrio econômico financeiro do contrato. O que é interessante na PPP, que ela trouxe, e ela positiva isso na legislação dela? Os riscos vão ser do D0 pactuados e divididos conforme estabelecido na matriz de risco. Então, desde do momento do edital de licitação, quando ele vai à praça, ou até quando ele vai na fase de consulta pública, lá está estabelecido quais riscos vai ficar sob responsabilidade do setor privado e quais riscos ficará sob responsabilidade do poder público. Isso é muito interessante porque, a partir do momento que o setor privado concorda com aquilo, ele não vai poder, ali, depois de alguns anos de contratação, vir efetivamente alegar um reequilíbrio para aqueles riscos que ele concordou em assumir. Outra questão é a questão do pagamento através de contraprestação pública, e esse pagamento ele é variável
ele é variável com base em índices de desempenho da concessionária. Isso, de novo, vem em encontro com a 11445, e a ideia é o poder concedente, ou vamos dizer, as companhias estaduais ou as municipalidades, elas passarem para a exploração do setor privado um serviço, e eu concordo com o Cavalcante ele quando efetivamente sem pagamento de outorga, até porque o investimento tem que ser realmente na rede, no bom tratamento, no bom serviço, né, na excelência do serviço, e do lado do poder concedente ele tem que ser competente e fiscalizador para exigir aquele atingimento de índices. Dentro daquele prazo estabelecido no contrato, o qual, na minha opinião, também, quando a gente trabalha na modelagem dos contratos, a gente estabelece ali as multas e penalidades pelo não cumprimento, inclusive até o não pagamento da contraprestação. Ou seja, o concessionário ele vai receber a sua contraprestação desde que ele atinja aqueles índices. A possibilidade de mecanismos alternativos de solução de controvérsias, isso é muito interessante, acho que traz uma segurança jurídica bastante grande para o setor privado, porque você entrar num litígio e isso para o judiciário, além de você demorar anos na discussão, você não sabe, enfim, se aquele juiz, aquele desembargador é conhecedor da matéria, né, ou enfim. Então, o fato de você poder estabelecer no seu contrato, e a recomendação é que os contratos saiam sempre com essa cláusula aí de juiz arbitral. A possibilidade de estabelecer o step-in no contrato, o que é isso? São aqueles mecanismos onde o financiador do contrato, né, então a SPE, a concessionária, provavelmente vai se financiar, ela vai ter uma contrapartida de equity, mas boa parte do valor vai ser financiado numa instituição financeira, Caixa Econômica, por exemplo, e essa instituição financeira ela vai estar previamente autorizada a assumir o controle da concessionária no caso dela, pelas análises, pelos números, auditorias aí realizadas, se demonstrar que existe aí um risco de continuidade do serviço ou da própria saúde financeira da concessionária. Então, isso, de novo, traz uma segurança muito grande para o financiador. Inclusive, outro mecanismo que a legislação permite é o pagamento direto da contraprestação ou parte da contraprestação para o pagamento para o serviço da dívida. Tudo isso vai estar na modelagem, e isso é um outro ponto que é bastante importante, que, enfim, as entidades aí, os poderes concedentes interessados em modelar contratos, eu acho que uma boa modelagem do contrato é essencial para que esse contrato seja um contrato de sucesso e que o serviço atinja aí a excelência na sua qualidade, né? A licitação, outra questão aí bastante interessante da legislação de PPP é que ela permite que você saia na licitação simplesmente com diretrizes do projeto básico, que você passe para o setor privado não só a obtenção do financiamento e da realização das obras, como também a obtenção de todas as licenças ambientais. Então, cabe ao poder concedente sair com as diretrizes do projeto básico, as diretrizes do licenciamento ambiental. De novo, você vamos dizer, é o governo, é o poder público saindo do papel de executor, de prestador, para o papel de fiscalizador e de regulador. Vamos passar aqui. Aqui eu trouxe para vocês uma estrutura aí de um contrato de PPP, eu acho que é bastante interessante, só para ver todos os envolvidos, né, no setor, a gente chama dos stakeholders. Falando um pouquinho de dificuldade de investimento, né, e de mecanismos da PPP, eu queria colocar a questão do inadimplemento das tarifas, porque a gente sabe que isso é considerado um serviço essencial. Então, do lado do setor privado, ele fala como que eu vou efetivamente investir nesses milhões e depois, se eu tiver um não pagamento da tarifa do usuário. Essa questão, enfim, a gente acha que pode ser minimizada ou, se não 100%, mas parcialmente, pelo fato de você estar prestando uma parte do serviço, uma cadeia do serviço, e também pelas garantias que são ofertadas pelo poder público, que a legislação de PPP ela é muito clara, as companhias, os estados criaram as suas companhias estaduais, os seus fundos garantidores, isso traz muita segurança para o setor privado. A outra questão é a exploração do serviço sob o regime de tarifa, né, que, de novo, é aquela questão de segregação do serviço, como eu coloquei. E, finalmente, acho que é um ponto que eu vou ter que passar correndo, mas é muito, muito importante, eu não quero deixar de falar para vocês, que é a questão de ausências de bons projetos, né?
Isso é um problema. A outra questão, a gente costuma falar assim, hoje, por que os projetos não saem? Por que as PPPs não saem? Ou por que a gente não tem desenvolvimento de infraestrutura? A verdade é que hoje, do lado do setor público, a gente tem ausência de preparo do servidor para preparar, porque isso é sim uma modelagem sofisticada que precisa de um consultor econômico-financeiro, um consultor jurídico, um consultor técnico, leva tempo, passa por todas as esferas do governo. Então, sem dúvida alguma, eu costumo dizer, preparar uma PPP não é fácil. Então, a legislação, tanto a legislação federal, a estadual e os seus decretos que têm saído, ela trouxe a possibilidade do mecanismo de manifestação de interesse, que é as famosas PMIs ou as MIPs aqui no estado de São Paulo. Então, isso permite que a iniciativa privada estude para o setor público e essa empresa que estudou, ela não está impedida de participar do certame depois, posteriormente, e, inclusive, se o projeto dela for o escolhido para a licitação, ela será reembolsada no momento da assinatura do contrato, caso ela não seja a vencedora da licitação. Então, é um mecanismo muito interessante, tem sido bastante utilizado. Eu vou ter que passar aí um pouquinho, enfim, rápido, mas, assim, a gente hoje tem notícia que tem, falando aí de território nacional, mais de 100 MIPs e PMIs que estão em estudo nas diversas esferas do governo. E aí, claro, não só na área de saneamento, mas nas outras áreas de infraestrutura. Falando um pouco de desafio jurídico, eu acho que não tem como a gente não passar pela questão da titularidade do serviço. Isso vai ser tratado também num outro painel. Isso causa uma certa insegurança, mas também acredito que pode ser minimizado no momento da modelagem do contrato. A questão da descentralização das atividades de planejamento, regulação e prestação de serviço é muito importante. Isso vai causa e traz uma segurança jurídica aí para o próprio setor privado, e a questão do planejamento, que tudo isso está na 11445. Falando um pouquinho de projetos, eu trouxe alguns exemplos para vocês de projetos que já estão em operação, inclusive aqui eu trago o Alto Tietê, que foi um dos projetos que eu trabalhei no setor de saneamento, na estruturação. Depois eu coloco aqui, eu trago outros projetos, que são projetos que ainda estão ou em fase de estudo, ou em fase de licitação. É o caso, por exemplo, da PPP da Compesa, que logo em seguida a gente vai ouvir. Eu tenho bastante interesse em conhecer o modelo. De novo, aqui eu tenho outros projetos. Dentro desses outros projetos, não necessariamente PPPs, a gente vê também outras modalidades de participação do setor privado, locação de ativos, a própria criação de SPS junto com as companhias estaduais para a exploração do serviço. Falando um pouco dos incentivos, a gente tem aí 2 resoluções do Ministério da Saúde, portaria, que saíram recentemente, falando da disponibilidade de recursos para esses projetos de parceria público-privada. E eu termino a minha fala aqui bastante rapidamente, colocando, quer dizer, um balanço final, falando um pouco o setor de serviço, ele tem peculiaridades, que é justamente essa possibilidade da gente poder dessegregar os serviços, a recente estabilidade jurídica, a criação desses marcos regulatórios, a necessidade de universalidade do setor, os números que a gente apresentou no começo da apresentação e já foram aqui discutidos também, quer dizer, a PPP, a parceria público-privada, especialmente na modalidade de concessão administrativa, eu, particularmente, acredito no modelo, vejo como já estão saindo do papel, apesar, como eu coloquei, de algumas dificuldades ainda, acho que no próprio entendimento do setor público e também do setor privado, porque é uma novidade. O setor privado ele sai agora do papel de construtor de obras para ser, além de construtor, operador, e por um prazo bastante longo. Mas, enfim, eu acho que por essa apresentação eu não tenho dúvida que a parceria público-privada ela é um importante mecanismo aí para o desenvolvimento do setor. Queria agradecer a todos e peço desculpa aí, correria no final da apresentação. Obrigada. Muito obrigado, Rosane. Vamos ter certamente a oportunidade de debater seus pontos de vista com todos aqui. Eu passo agora a palavra a Roberto Cavalcante Tavares. Roberto é diretor-presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento, Compesa. Roberto.
Bom dia a todas e a todos. Gostaria de agradecer aqui a oportunidade, o convite da Fiesp. Agradecer em nome do Rodolfo Tourinho Neto e do secretário de Recursos Hídricos, Edson Giriboni, a quem tive a oportunidade de conhecer numa visita a Israel. Dizer que esse é um tema muito importante, é um tema, diria, da moda, né, o tema do momento, para um setor que vive durante muitos anos, muitas décadas, com oscilação muito grande no tocante a investimentos, com todos os prejuízos que isso pode causar em toda a cadeia do setor, não só nos operadores estaduais, nas concessionárias, como também nos operadores privados, em toda a classe, né, que atua no setor, como nas engenharias, nas empresas de consultoria. Então, essa oscilação de investimento faz com que as pessoas não acreditem que aquilo vai ser viável no futuro e tenham receio no investimento do seu corpo técnico e dos seus recursos. Dizer que tenho a honra de participar de uma gestão em Pernambuco do governador Eduardo Campos. Tenho a honra e o peso ao mesmo tempo, porque é um gestor, já passei por 5 governadores, eu sou funcionário de carreira do Estado, mas é um gestor que tem um nível de cobrança muito acima do que eu já tinha visto. Tenho 20 anos de setor público, sou auditor de carreira da Secretaria da Fazenda e estou emprestado nessa missão aí, nos últimos 6 anos, na Companhia de Saneamento. O setor de saneamento tem um desafio grande, o desafio de conviver, de pagar o preço, pagar as penas de um passado de pouco investimento, se refletindo no serviço, na qualidade do serviço que presta no momento presente, e ainda sendo responsável por ter que dividir os recursos entre as demandas do presente e a garantia de um futuro, de uma prestação de serviço melhor no futuro para as próximas gerações. Às vezes a gente escuta aqui falar que algumas pessoas dessa plateia, né, a gente escutou isso aqui hoje, talvez não estejam presentes quando a gente chegar à universalização, mas se a gente não tomar cuidado, nem dessa plateia, nem da próxima geração. Então, nós temos que ter uma medida dura, uma medida radical de mudança de postura, de mudança do marco regulatório, de mudança da forma de aquisições, para que a gente possa realmente mudar uma realidade que é vergonhosa para um país que chega a ocupar a posição de 6ª economia mundial, mas que tem uma situação vergonhosa no tocante a uma coisa tão básica como o saneamento básico. Então, a pauta do saneamento é longa. Nós vamos aqui apresentar um pedaço muito pequenininho, que é essa parceria público-privada, que temos na região metropolitana do Recife. São 15 municípios, são 14 municípios mais o município de Goiânia, mas a pauta é muito mais longa do que isso. A pauta é muito mais do que PPP, é muito mais do que desoneração tributária. Ou seja, é uma pauta longa, eu acho que a gente deve realmente buscar, e aí eu louvo a iniciativa da Fiesp, para que a gente possa buscar um pacto pelo saneamento. Acho que o Brasil tem que fazer esse compromisso e ter metas, e ter planejamento, e ter responsáveis, para que a gente possa, num curto espaço de tempo, ter a perspectiva real de que essa mudança acontecerá de fato. Não podia falar da PPP sem explicar um pouco o que é a Compesa. A Compesa é a Companhia Estadual de Saneamento em Pernambuco, falar um pouco do esgotamento sanitário tanto em Pernambuco como no Brasil e falar da nossa proposta de parceria público-privada que está em licitação nesse momento. A Compesa tem 41 anos de existência, justamente formada na época do Planasa, em 1971. Ela teve um faturamento de 900 milhões em 2011. Nossa meta desse ano é faturar, está aí 1,02, mas a nossa meta é faturar 1 bilhão e 16 milhões. E faltam 2 meses, acredito que bateremos essa meta. Tivemos um lucro operacional baixo, 52 milhões em 2011. Temos 3.600 empregados. Temos uma população atendida com serviço de água de 96,5%. Mais uma população com serviço de esgoto de apenas 18%.
Então, esse é o quadro que nós temos lá, e é um quadro que eu já antecipo aqui que não confio nos números do setor. Por formação, como sou auditor, não acredito nos balanços de perdas nem da minha, nem das outras companhias, nem da população atendida. Eu acho que esses números não são auditados, esses números não existe uma regra clara do que entra e do que não entra, portanto, eles servem de referência, mas é uma referência frágil que nós temos. E nós atendemos 173 municípios no estado de Pernambuco, na verdade são 172 municípios, mais o arquipélago de Fernando de Noronha, e Pernambuco possui 184 municípios, são apenas 12 que estão fora. O plano de investimentos da Compesa 2012-2015, ele gira em torno supera os 3 bilhões de reais. 2012, havíamos planejado investir 400, acho que a gente, porque tinha um grande investimento que eu vou falar aí na frente, a gente não começou ele esse ano, então a gente vai frustrar, acho que a gente vai ultrapassar em poucos 200 milhões, mas nos próximos 2 anos temos em torno de 1 bilhão de reais, em 2015 692, isso sem contar a PPP do saneamento. Alguns investimentos, algumas obras em destaque, né, nós temos a adutora do Agreste, que é o maior sistema integrado, se não do mundo, mas da América Latina, são 1.300 quilômetros de tubulações, com uma vazão de 4.000 litros por segundo, que vai atender a 2 milhões de habitantes em 87 municípios e 80 distritos ao longo dessas adutoras, num investimento de 2 bilhões e 300 milhões. A licitação da tubulação já foi feita, da parte principal, e estamos agora licitando 4 lotes dessa obra. É uma obra que fica, o estado de Pernambuco, ele é uma tripa, ou seja, são 800 quilômetros entre o litoral e o sertão, e apenas 300 quilômetros de largura. E essa região é a região do meio, ou seja, aí a gente não está vendo o litoral e nem está vendo o sertão que fica para o lado esquerdo aqui. Então, aqui fica o sertão, o litoral fica para leste. Isso é o miolo do estado, a região onde tem a maior densidade populacional no interior e o pior balanço hídrico. Então, ou seja, não há outra alternativa que não trazer água da transposição do Rio São Francisco, ou seja, pegando água do eixo leste e levando ela para esses 2 milhões de habitantes que não têm segurança hídrica hoje, e a gente vive numa situação difícil de abastecimento, dependendo integralmente do regime de chuvas. Acho que parou aqui meu controle. Quer ir passando no teclado? Eu vou aqui pedindo para ele passar no teclado. Pode passar? Pensei que era o controle. Para ver como é difícil fazer saneamento, viu? Até na apresentação. Mas como eu não sou advogado e também não sou engenheiro, então eu vou falar algumas coisas aqui enquanto a gente volta com a informática. Só para comentar alguma coisa da apresentação que vi antes aqui, da Rosana, não é isso? Rosane. Não, a PPP hoje, ela é uma coisa, em que pese a lei ser de 2004, ela é uma experiência no setor de saneamento ainda muito incipiente. Na verdade, o que nós temos, fora algumas PPPs aqui, como da Sabesp, do Alto Tietê, como alguma coisa da Copasa, o que nós temos são concessões municipais diretas do município. Né? Então, nós não temos ainda uma experiência... Obrigado. Mandei fazer uma pesquisa agora há pouco em Pernambuco para ver a população que bebe água mineral.
E eu não sei se... Disseram que Recife é a cidade que mais bebe Johnny Walker. Só que eu não sei, nunca vi nenhuma fábrica de Johnny Walker em Recife, não sei onde é que fabricam isso. Mas água mineral em Recife, Recife viveu durante 20 anos, mais de 20 anos, numa situação de racionamento. Ou seja, um dia com água e um dia sem água, para você tinha água suficiente para abastecer a metade da cidade. Então foram mais de 20, quase 28 anos, você fechando válvulas todos os dias para abastecer um lado da cidade, no outro dia abre aquelas válvulas e desloca a água para o outro lado da cidade. Então, durante 20 anos viveu assim. As redes, quem trabalha no setor sabe que imagina que as nossas veias e artérias funcionassem um dia com sangue e um dia sem sangue. Ou seja, a dilatação que isso ia acontecer, o desgaste, a fadiga. Então, ou seja, nós temos uma tubulação que sofreu essa fadiga durante 28 anos. Fizemos, a maior obra que a Compesa já fez foi o sistema Pirapama, uma obra em que a gente trouxe 50% a mais de toda a produção da região metropolitana. Nós produzíamos cerca de 10 a 11 mil litros por segundo para a região metropolitana, principalmente Recife, Jaboatão e Olinda. E nós produzimos, no primeiro governo de Eduardo Campos, fizemos essa obra que aumentou em 50%, mais 5.130 litros por segundo. E aí o que é que a gente vive? Aí a imprensa chega e diz, poxa, antes não tinha água, agora está estourando a rede por todo o Recife. Nós aumentamos no primeiro momento, em 300% o número de vazamentos, e estamos fazendo um grande programa de substituição de rede no Recife. São 139 milhões em apenas um contrato, via Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal. Mas imagine o transtorno que você tem de estar fazendo investimento em todo o Estado, fazendo investimento em aumento de produção e também ter que estar trocando a infraestrutura antiga numa velocidade muito maior do que você teria que fazer normalmente. Porque, ainda bem que com o tempo ela passou, os grandes vazamentos, eles passaram da tubulação mais grossa para a tubulação mais fina, e agora a gente está não vou dizer que está dominado, porque ainda tem embaixo da terra muita rede de cimento amianto, muita tubulação antiga de ferro, e que faz com que a gente continue tendo um problema de abastecimento. Vamos ver, pronto. Posso? Então, isso aí já tinha falado da doutora do Agreste, só para citar algumas outras obras, os Grandes Anéis do Recife, 139 milhões, estação de tratamento de esgoto, sistema integrado de Sirigi. Nós temos muitos sistemas integrados pela dificuldade de abastecimento de água. Mudou a apresentação. Mudou a apresentação. Ali, ó. A minha ele passou para aí, é que mudou a apresentação. Vamos vencer. Você sabe qual é o arquivo? Então, como tem que preencher o tempo, vamos preencher falando ainda do setor. A PPP do saneamento, por exemplo, nós estamos aí estudando começou em 2007, e para ver como o setor é sofrido, né? Nas eleições agora, ela veio para o guia eleitoral, ou seja, entra nos últimos 15 dias do guia, entra uma propaganda dizendo que a PPP vai aumentar a tarifa e não vai fazer esgoto para pobre. Então, ou seja, aí tem que ir o governador para a campanha para dizer que simplesmente é mentira. Então, veja, a gente vive num setor tão esquecido, com tão pouco investimento, mas que ainda é usado politicamente só para a parte negativa, porque a parte positiva é muito pequena ainda, né? Porque ninguém
tem tanto o prazer de inaugurar obras que estão escondidas. É muito melhor você inaugurar uma ponte estaiada, você inaugurar uma grande estrada, inaugurar uma arena, do que inaugurar uma estação de tratamento de esgoto. Mas voltando, vou tentar passar aqui rapidamente para compensar o tempo. Nós temos uma quantidade de investimento muito grande, espalhada por todo o Estado, né, investimentos em obras grandes e pequenas, em água e em esgoto. E aí eu trazia para a contextualização aqui do esgotamento sanitário. Ou seja, no Brasil, a situação, em Pernambuco, quando a gente olha a nossa situação e acha muito ruim, mas eu acho que a gente tem muito pouco que comemorar. Nós só temos 2 estados no Brasil que têm mais de 70% de cobertura de esgotamento sanitário, que a gente está falando aqui de São Paulo e do Distrito Federal, né, onde tem a maior renda per capita do Brasil. Mas eu acho que nenhum outro pode comemorar, acho que nem São Paulo pode comemorar, porque você falar de ter 70% é falar de não ter 30%. Então, ou seja, eu acho que isso não cabe mais no nosso país. Nós temos 18 estados que estão com a cobertura inferior a 40%. Então, o modelo tradicional ele está falido. O objetivo desse slide não é outro, é mostrar que não é questão de competência ou incompetência, porque não é possível que todas as companhias sejam incompetentes. Não é possível que todos os governos sejam incompetentes. O modelo de financiamento está fracassado. Nós temos que mudar essa realidade. PPP vem como uma alternativa. Não é a única, mas ela tem que existir. A gente vai ter alguns painéis à tarde que falam de linhas de financiamento, mas vocês precisam aprofundar, nós precisamos todos aprofundar e ver o que é que acontece. O Rodolfo falava aqui, olha, dinheiro tem, o problema é a liberação. Eu sei o que é para liberar um dinheiro. Eu sei o que é. E tem coisas que, se contar, ninguém acredita. Então, assim, não é possível que a gente tenha uma situação dessa de cobertura de saneamento e ainda esteja buscando a titularidade de um terreno de 3x3, onde se constrói uma estação elevatória de esgoto, e se não tiver esse documento no cartório dizendo que eu sou o proprietário daquilo ali, de uma estação que eu já opero há 30 anos, eu não vou ter o dinheiro liberado. Então, não é possível. A gente não está falando de resolver o problema. A gente não está falando de ver uma reportagem da Rede Globo no Japão, um ano depois do acidente que teve, do tsunami que teve, e ver a cidade completamente recuperada. Dá a Lei 866 para eles, eu duvido que recupere. Não há a menor possibilidade. Para falar de uma lei apenas, mas vamos lá. Então, essa realidade não é mais aceitável. Nós não podemos mais conviver e a gente tem que levar isso para a pauta política. Os políticos, eu não sou político, mas os políticos têm que assumir a responsabilidade de dizer, essa bandeira é minha, essa bandeira eu faço parte, eu não vou resolver todos os problemas na minha gestão, mas eu tenho que fazer muito mais do que foi feito pelos antecessores. São várias doenças que podiam ser erradicadas, doenças gastrointestinais, e como em Pernambuco, na nossa gestão, a gente tem muito um acompanhamento por metas, a gente compara aqui que se eu tenho 30% de cobertura de esgoto, tem 45 crianças para cada grupo, isso é dados do DataSUS, né, para cada grupo de 100 mil habitantes que está morrendo. Então, são 1.655 crianças que morrem todos os anos por doenças gastrointestinais infecciosas que não deviam acontecer se tivéssemos o saneamento. No caso específico de Pernambuco, nós temos se a gente chegou a 30% de cobertura, esses índices, quando vieram o balanço do IBGE, em que baixou a taxa de ocupação, ele mudou alguma coisa, mas, em suma, se eu tenho uma média de 30%, eu construí isso nos últimos 50 ou mais anos. Eu teria que fazer 5 pontos percentuais por ano, ou seja, seria triplicar tudo o que foi feito nas últimas 5 décadas em apenas 12 anos, que é a nossa meta, com um volume de investimentos de mais de 4 bilhões de reais, o que não é possível nem em termos de capacidade de captação, muito menos em capacidade de execução. E olhe que nós fizemos a nossa parte dentro do... Isso aí são informações de balanço, no tocante a investimentos. Nos 10 últimos anos, nós quadruplicamos o volume de investimento do setor de saneamento básico, isso no balanço da Compesa. Nós investimos nos últimos 5 anos 1 bilhão e 800 milhões de reais contra
menos de 500 milhões nos 5 anos anteriores. Então, ou seja, o esforço de investimento tem sido muito grande, mas o déficit ele é muito maior. Em 2007, para fazer essa PPP, nós estamos em 2012, ou seja, em 2007, nós autorizamos, o governo do Estado autorizou a que o empreendedor privado fizesse a PMI. Então, esses estudos foram feitos, isso foi no final de 2007, os estudos foram feitos ao longo dos anos de 2008, 2009. Durante o ano de 2010, a gente teve muita interação com esse estudo, discutindo internamente com a companhia, com a nossa companhia e com advogados, com um grupo multidisciplinar bastante grande. Em 2011, no começo de 2011, o consórcio, que era formado pela Andrade Gutierrez e pela Foz do Brasil, entrega os estudos de viabilidade. Nós contratamos a KPMG para nos apoiar na análise da modelagem, criamos uma comissão interna, envolvemos bastante gente para discutir isso, fizemos uma série de audiências públicas, muito poucas com esta quantidade que temos aqui. As pessoas não se interessam pelo tema do saneamento. Fizemos audiências públicas com o sindicato, geralmente quem estava presente era o sindicato, se colocando contra, e fomos cuidar da parte jurídica, fomos cuidar dos contratos de programa, renovando por 50 anos os contratos de concessão que nós, Compesa, temos com os municípios da região metropolitana. São 14 municípios, mais o município de Goiânia, onde está se instalando a fábrica da Fiat. E a licitação, nós publicamos a licitação em julho de 2012, já publicamos o resultado de habilitação, nós temos 2 consórcios concorrendo, e estamos agora na fase de nota técnica, devemos publicar ao longo dessa semana as notas técnicas, para que, em seguida, abramos preço. Até o final de novembro, esperamos estar concluindo esse processo de licitação. Qual é a nossa meta? A meta é sair de 30, que aqueles 18 que eu mostrei no começo, 18,5, é de todo o Estado, 30 na região metropolitana. Então, a nossa meta é sair de 30 na região metropolitana para 90% de cobertura em 12 anos. É uma PPP, como foi bem mostrado aqui antes, é uma PPP tipo concessão administrativa. O objeto em si da contratação são os investimentos para ampliação e também para a recuperação do sistema existente e a prestação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto. Essa PPP é só para esgotamento sanitário. É uma PPP contratada diretamente pela companhia, apesar de estar sendo licitada pelo Comitê de Gestor de PPPs do Estado, mas ela é contratada diretamente pela companhia com um período de concessão de 35 anos. E qual é a contrapartida? Então, ou seja, a contraprestação que o Estado paga, ela será uma parte do faturamento de esgoto que nós fazemos. Então, ou seja, o contratado ele não terá uma relação direta, no caso, na questão comercial, por exemplo, uma relação direta com o nosso cliente. A fatura continuará sendo uma fatura da Compesa, continuará sendo uma fatura única de água e de esgoto, e um percentual que nós tetamos em 90%, isso será repassado para o empreendedor privado. Mas isso não fechava a conta. Então, a gente tinha 2 alternativas. Ou a gente faz uma contraprestação pública direta, ou a gente aumenta a tarifa, ou a gente assume uma parte dos investimentos. Então, nós fizemos um modelo diferente, onde nós temos 41 bacias, e essas 41 bacias foram divididas, onde o privado fará o investimento e operará, e onde o setor público fará o investimento e depois o privado operará. Então, é uma coisa nova que, inclusive, está nos trazendo problemas, porque há alguma interpretação dentro de algumas correntes ainda dentro do governo federal, onde acha que, se for concessão, não pode ter recurso público envolvido. E eu acho que a gente tem que abrir essa discussão. A gente tem que abrir essa discussão porque eu acho que o preço que a gente paga hoje é muito maior em não ter do que ter, e é uma forma diferente, e se paga um preço pela inovação. Mas a remuneração do privado, ela está condicionada a metas de eficiência, ou seja, nós vamos ter verificador independente, nós temos um quadro de indicadores de desempenho, que, se o privado não cumprir, ele é penalizado na sua taxa de retorno.
Relação do cliente, ela continuará sendo com a Compesa, call center, lojas, fatura, tudo continuará sendo com a Compesa. É o maior projeto hoje integrado de saneamento, são 3.700.000 habitantes em 15 municípios, como falei anteriormente. Hoje, essa é a área, isso que está pintado é a área de atendimento atual, a gente espera ir dando saltos a cada 3 anos, de forma que a gente possa fazer, no 12º ano, a gente possa ter todo o investimento feito, e aí ficam, nos anos seguintes, o crescimento vegetativo e também a operação e manutenção, que já começa desde o primeiro momento. Áreas de ocupação especial. Esse foi um ponto que veio, e por que a gente não fala de 100%, a gente fala de 90%? Porque a gente tem hoje, é impossível você fazer esgoto em palafita. É impossível você fazer esgotamento sanitário, ou qualquer obra de infraestrutura, em áreas de favela onde você não tenha a mínima condição de ordenamento urbano. Então, mantenha a política atual. Esse foi o tema que foi para a campanha. Não vai fazer esgoto, essa PPP não vai fazer esgoto para os pobres. O que não é verdade, vai fazer para os pobres. Agora, não vai fazer onde não há condições de engenharia que permitam fazer. Você tem que, não adianta você botar esgoto, botar água e botar luz numa palafita, porque você está dando a seguinte mensagem: cidadão, continue vivendo aí. Isso é uma condição subhumana de vida. Nós temos aqui, a política é diferente. A política tem que ser de retirar essas pessoas com obras de saneamento integrado, que inclusive estão previstas no nosso contrato, em que a gente faça, do ponto de vista da concessionária Compesa, que a gente faça os convênios, as parcerias com os municípios, para que eles façam as obras de saneamento integrado, para que haja condição de fazer o esgotamento sanitário. Agora, na PPP, sim, está incluído que todas as obras que forem feitas junto de áreas de ocupações especiais, ou seja, áreas que não estão urbanizadas, todas essas obras elas devem ser projetadas considerando a demanda daquela população que ali vive, para que quando aquela área seja integrada, eu não tenha que fazer ampliação do sistema, o sistema esteja preparado para receber a contribuição de esgoto daquelas áreas. Então, essa área está contemplada dentro da nossa PPP, em que o privado vai ter sim que operar essas áreas, uma vez que que o município, junto com o Estado, façam as obras de saneamento integrado. E aí, numa primeira apresentação aqui, a gente via, não me lembro quem foi que falou, dizendo que se faz esgoto na área de baixa renda e as pessoas não querem se ligar. Elas não querem se ligar na rede de esgoto por 2 motivos. Primeiro, porque não tem dinheiro para fazer as obras, às vezes não tem nem banheiro. E quando tem banheiro, às vezes não tem dinheiro para sair rasgando a casa e fazer a tubulação que se ligue na rede de esgoto. E, por outro lado, para não aumentar a sua tarifa, porque pagam a tarifa de água e a tarifa de esgoto é cobrada em cima da tarifa de água. Então, as pessoas não querem se ligar também por conta disso. O que é que nós fizemos em Pernambuco? Levamos esse assunto para a decisão política do governador, estamos inaugurando obras e as pessoas não querem se ligar. E o governador baixou um decreto isentando, ou seja, a gente fez uma compensação com a redução de energia, a primeira redução de energia que houve, e a gente fez uma compensação fazendo com que as pessoas que estão na tarifa social, elas não pagam o esgotamento sanitário. Então, ou seja, nós temos hoje a menor tarifa social do país, que custa R$ 5,62, e a pessoa que está enquadrado nessa tarifa, ela não paga esgoto. Porque, por mais que você diga que dobrar vai chegar a R$ 11,00 e isso qualquer um pode pagar, não adianta, as pessoas não vão pagar. Então, a gente fez isso fazendo com que as pessoas não tenham esse problema com relação à ligação, e em algumas obras a gente faz até a ligação dentro da casa da pessoa. A primeira pergunta que vem é, olha, mas se você já tem hoje cerca de 30% de cobertura, você vai perder essa receita. Então, nós fizemos um planejamento que, de forma gradual, no primeiro mês, ou seja, na hora em que for dada a ordem de serviço e o privado for começar a operar, na hora que entregar a chave do sistema atual para o privado, a gente se livra do custo de pessoal, de energia, de produtos químicos, de manutenção, de transporte, de limpeza, vigilância, ou seja, uma série de custos envolvidos com o esgotamento sanitário, a gente se livra, mas no primeiro ano, até porque o privado ainda vai estar pegando cancha, ele só vai ter 50%
da tarifa. No segundo ano, atingindo as metas, ele chega a 70%, e no terceiro ano, do terceiro ano em diante, até o final, ele vai chegar, no máximo, aos 90%, que é o teto da licitação. Esperamos que seja menor do que isso no projeto que estamos em andamento. Então, isso é uma forma cuidadosa de que haja uma migração gradual dessa receita para que a empresa não tenha um baque logo no primeiro ano. Os investimentos públicos que estão envolvidos são da ordem de 1,4 bilhões nos 12 anos, o que não é nenhum absurdo, porque passa a ser pouco mais de 100 milhões de reais que a gente já mostrou que tem condições de investir. E o privado vai investir 75% desse montante, que na faixa de 3,1 bilhões. Aí é uma distribuição, o verde é o investimento privado e o laranja é o investimento público, mostrando como se distribui. No começo, a gente tem mais investimento, até pelos contratos do PAC, várias licitações que já estavam ou em andamento ou por iniciar, e, ao longo do tempo, o investimento público, esse é o investimento acumulado, ele para e continua apenas o investimento privado, principalmente no crescimento vegetativo. A taxa de retorno que a gente entendeu que o mercado aceitava na faixa de 8,5 no começo, né, e o nosso projeto, a nossa modelagem leva a uma taxa de 8,41, mas com aqueles cuidados que também foram vistos na apresentação anterior, stepping rights, todas as questões onde a gente tem um compartilhamento de riscos, né? Se for muito abaixo, a gente divide risco, se for entre 90% e 110% do que a gente estimou, o privado assume o lucro ou o prejuízo. Acima de 110% do que a gente estimou, esse resultado ele é compartilhado entre o privado e a Compesa. Abaixo de 90%, chegando até 80%, esse prejuízo é compartilhado entre o privado e a Compesa. E abaixo de 80%, o presidente é demitido, a Compesa assume integralmente, porque errou demais no estudo, e aí a gente teria que refazer. Alguma coisa deu errada, mas acreditamos que isso não venha a acontecer. Fomos bastante conservadores nos estudos para que a gente tenha um resultado superior ao que havíamos estimado. Enfim, essa é uma nova realidade para a região metropolitana do Recife, que gosta de dizer que é a Veneza brasileira, que os rios Capibaribe e Beberibe se juntam para formar o Oceano Atlântico, mas nós não gostamos de encarar a nossa realidade e de dizer que esses rios Capibaribe e Beberibe são as grandes estações de tratamento de esgoto naturais que nós temos, e nós precisamos mudar essa realidade. Então, essa proposta de PPP é uma alternativa para recuperar esse tempo perdido, daí a sua ousadia, daí o seu tamanho, e daí a nossa vontade de que realmente o Brasil tenha uma atitude mais dura com relação a essa realidade e possamos ter investimentos ousados para resolver um problema que aflige a tanta gente da nossa população. Muito obrigado. Olha, nós não recebemos nenhuma pergunta, né? Eu acho que as palestras foram, claro, extremamente claras, né? Então, eu queria passar para Roberto e para a Rosane se eles têm pergunta de um para o outro, né? Roberto. Rosane. Alô? Eu acho que ainda não. Roberto, eu queria parabenizar pela explanação. Eu realmente não conhecia o projeto, já ouvi falar bastante, até pelo tamanho do projeto, mas, infelizmente, a gente não consegue acompanhar tudo o que está acontecendo, então eu fiquei bastante animada e contente quando me convidaram para falar nesse painel e que eu ouviria a sua apresentação. Eu queria te perguntar um pouco com relação às garantias. Você colocou ali que o pagamento para a iniciativa privada, né, para o consórcio ganhar a licitação, vai ser um X%, chegando até 90% do valor aí da conta de esgoto. Eu imagino que, enfim, vocês devem ter feito um modelo de conta segregada, alguma coisa para garantir.
Mas, além disso, foi apresentada alguma outra garantia para o setor privado? Como é que o setor privado olhou para isso? Porque eu vejo sempre que é uma preocupação, né? Porque você pode ter aí um não pagamento, até porque, como você mesmo colocou, você tem a questão da tarifa social, enfim, alguns entes. Então, queria ouvir um pouquinho como é que isso foi tratado no edital, na modelagem de vocês. Em primeiro lugar, a questão, só para esclarecer, a questão da tarifa social, ela foi contemplada na modelagem. Então, assim, ela não é surpresa para o setor privado. Na modelagem já foi considerada que essa população, essa fatia da população, ela não gera receita para o negócio, e foi considerado também o crescimento, ou seja, na medida em que você sai ampliando a rede, mais gente vai ser enquadrada na tarifa social, e isso foi contemplado ao longo do tempo. Com relação às garantias, nós temos as garantias de recebíveis, né, da empresa. Com nosso recebível, é um recebível de, não só nosso, mas de qualquer empresa de saneamento, é um recebível de alta qualidade porque ele é pulverizado. Nós temos 1.600.000 contas em toda a rede arrecadadora. Nós vamos fazer a licitação ou contratação de um banco para ter a conta concentradora, e temos todo um mecanismo montado por vocês, advogados, mas que dão garantia ao privado, tanto é que nós tivemos 3 consórcios interessados e 2 hoje concorrendo. Está muito clara a pergunta, não, mas eu vou tentar transmitir aqui. Parceria das entidades de classe, né, para dar apoio aos projetos técnicos, né? Aí, considerando tanto a área privada quanto pública, né? O que está se fazendo hoje, eu não estou entendendo muito. O Romeu poderia explicar melhor? Não, sinceramente, eu acho que é a letra, mas eu não estou entendendo. Simplifica, que nós já estamos com o tempo no final, mas explica rapidamente o que é, por favor. Você quer responder, Roberto? Rosane, você... Eu também não sei se eu entendi bem, mas eu vou tentar trazer isso aqui um pouquinho para a realidade. Como eu falei um pouquinho, e acho que o próprio Roberto, na explanação dele também, deixou claro, né, como é que nasceu o projeto da Compesa e como é que tem nascido alguns dos projetos de saneamento. Através da possibilidade da iniciativa privada apresentar estudos e projetos. Então, acho que talvez o que o senhor está colocando aqui, que tem alguns conselhos, algumas entidades aí de classe que estariam aptas a participar ou apresentar esses projetos. Eu acho que hoje a gente tem um mecanismo bastante claro. No Estado de São Paulo, a gente tem um decreto estadual recentemente editado, né, que foi até editado na atual gestão, onde você permite que a iniciativa privada ou essas entidades de classe apresentem ao Conselho Gestor de PPP, à unidade de PPP, soluções ou autorizações de estudos em determinada área. Então, eu acho que talvez o que o senhor está colocando enfim, essa capacitação, essa competência que as entidades têm. Eu acho que elas têm sim que ser utilizadas, e hoje a gente tem um mecanismo que regula e que positiva essa questão, e, na minha opinião, que tem que ser utilizada. Carlos, a gente tem uma última pergunta aqui, de Ana Maria. Eu vou responder, vou pedir permissão a você, Roberto, para responder. Se a seca do Nordeste vai ser resolvida um dia. Eu quero tirar dessa pergunta, dizer, olha, a seca não vai ser resolvida nunca, né? O que você pode resolver é o problema de água. E eu acho que é por aí que a gente tem que ir e confiar nas PPPs. Eu enfatizo muito essa questão da PPP, mesmo porque hoje nós temos... Não, na seca não.
nós temos hoje sendo discutido a MP 575, que trata de PPP, mas ainda tem uma série de pontos obscuros. Eu acho que o governo também tem que entender que deve ouvir a iniciativa privada, porque numa PPP o principal não é o governo. Você pode ter os melhores planos da Compesa, agora, se você não tiver o lado privado, e essa casa aqui é a casa da iniciativa privada, e a gente tem que colocar claramente esses aspectos, porque especificamente na MP 575, tem dois aspectos, pelo menos, que são preocupantes. O primeiro é que os governos estaduais e os municípios que vão arcar com impostos que vêm para o governo federal. Quer dizer, não está sendo dada isenção, né, nessa área, nos serviços, está sendo dada diferimento. O diferimento significa que você vai pagar. Isso é ruim, né? Encarece as obras, encarece a PPP, não tem dúvida, e a conta fica para estados e municípios. E o outro ponto é que, ao tratar como diferimento os aportes, e ao exigir a autorização legislativa, né, você fica no pior dos mundos. Você não é nem subvenção, nem contrapartida. Então, são esses aspectos que eu acho que têm que ser discutidos, e esse seminário aqui, inclusive, acho que é para isso. Nós temos que levantar todas essas questões de forma a buscar essas soluções todas. Eu quero agradecer a todos, quero agradecer a Rosane, a Roberto, pelas palestras, pelos esclarecimentos, e em seguida nós temos um outro painel. Muito obrigado. Obrigada. Os nossos agradecimentos